Exposições, palestras e minicursos foram realizados durante a primeira semana de agronomia do IFAO em Piranhas. Os repórteres Giovanni Luiz e Janison Bellino acompanharam a movimentação no campus. Os minicursos foram realizados durante a primeira semana de agronomia promovida pelo IFAO Campus Piranhas. Nós fizemos uma programação todinha voltada para o nosso público-alvo, que é os alunos de engenharia agronômica, mas também a participação de agricultores, técnicos, né, e outras pessoas da sociedade. A gente quer disseminar o conhecimento técnico-científico, promovendo espaços de discussões que envolvem as ciências agrárias e ambientais, mas também a gente quer gerar o intercâmbio do Campus Piranhas, né, juntamente com a sociedade. O agricultor Edésio Alves, mais conhecido como seu Dedé, foi um dos palestrantes. Ele veio falar sobre a barragem subterrânea que construiu em sua propriedade no sítio Bananeiras, município de São José da Tapera. Seu Dedé é adepto das práticas sustentáveis e já ganhou vários prêmios e homenagens por isso. A barragem subterrânea ela significa a manter a agricultura familiar na sua origem, no seu setor. Não ser preciso estar viajando, nem saindo da sua região para moda seca. Nós costumamos chamar a barragem subterrânea caixa d'água do sertão, para armazenar as águas da chuva. A água fica armazenada no subsolo? No subsolo, sim. É importante porque a barragem subterrânea a gente trabalha no leito da barragem, fazendo com que a água se mantenha bem mais. Você está gastando 50 mil litros de água, 10 pode ir embora, mas 40 retorna. Nos laboratórios do campus, o que movimentou os alunos e convidados foram os minicursos. Este ensinou a identificar o ponto de colheita das frutas. Ele foi ministrado pelo professor do IFAO, João Paixão, que também tem mestrado na área. Uma das questões básicas para definir o ponto ideal de colheita pode variar de acordo com a necessidade de cada agricultor. O amadurecimento acontece devido à ação do etileno, um hormônio gasoso que influencia no processo. O fruto para um consumo in natura tem uma qualidade tal de teor de sólidos solúveis, que seriam os açúcares. Para um processamento agroindustrial, quanto maior o teor de açúcares, mais interessante para o processamento. Ela pode ser colhida antes e atingir o seu... Depois que ela atingir o pleno desenvolvimento, ela consegue fazer os processos de síntese, de transformações fora da ligação com a planta-mãe. Ela pode ocorrer todas essas transformações bioquímicas que a gente chama, esses processos de transformação dos açúcares, onde você consegue inferir que as reservas de amido elas são transformadas em conteúdos de açúcares. Então você consegue fazer isso com a planta desligada. Não é necessário que eu tenha que colher o fruto quando ele está bem maduro para ser consumido. Até porque tem toda essa questão de transporte que leva determinado tempo até chegar na mesa do produtor. Os alunos também aprenderam a identificar o ponto de colheita pelas características visuais das frutas. Algumas, como a banana, a manga e o abacaxi, por exemplo, apresentam essas características mais visíveis através da coloração da casca. Mas também já existem equipamentos capazes de fornecer informações mais precisas sobre o amadurecimento das frutas, chamados de indicadores de maturidade, usados pela indústria alimentícia, explicou o professor. O primeiro ponto é a coloração, o aspecto sempre brilhante do visual, a intensidade da coloração, seja ela uma fruta que tem a casca verde ou amarela ou vermelha, é o quê? É a intensidade dessa cor, o brilho dessa cor, o quanto está reluzente, e isso é importante. O consumidor come com os olhos, então o primeiro ponto é são os olhos, né? E também a utilização desses parâmetros que hoje em dia você vê atrás da embalagem. Essas frutas que são embaladas, elas têm um conteúdo lá, quanto tem de açúcar, quanto tem de matéria seca, você tem todos esses índices no rótulo. Por isso que cada vez mais tem a embalagem de frutas individualizadas para o consumo rápido, né? Pensando, tem os minimamente processados, que são estruturas para você já comer. A melancia fatiada, já pensou? A maçã, você comer a maçã sem a estrutura interna dela lá, sem a semente, então é mais prática e o consumidor vai aderir mais facilmente. O professor explicou também que as frutas são classificadas como climatéricas e não climatéricas. As climatéricas permanecem amadurecendo mesmo após serem separadas da planta-mãe.
Já as não climatéricas só conseguem desenvolver esse processo se permanecerem ligadas à planta de origem. Os frutos climatéricos, eles conseguem atingir picos de produção de respiração e etileno, que é o hormônio que faz o amadurecimento. Então, depois dele colhido, pela própria constituição do fruto, ele vai conseguir atingir a qualidade máxima comestível desse fruto. Conhecer melhor essas informações fizeram os estudantes tomarem gosto pelo assunto e amadurecerem também algumas ideias. Eu sou de Pernambuco e lá tem o Polo Fruticultura, né, em Petrolândia, Petrolina, e estou querendo voltar para minha terra e é uma opção boa.